placar. Fim de papo no Barradão. 0 para a Vitória, 0 também para a equipe do Cruzeiro. Douglas falando que tristeza é essa, meus amigos. E o Cruzeiro empata fora de casa, permanece na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Os jogadores vão se cumprimentando ali agora. E o Cruzeiro que só vai entrar em campo novamente daqui um mês. O jogo em casa contra o Grêmio. Vamos lá, o Albert, meu querido. E na hora que a gente estiver falando da lesão, viu, Albert? Bota os lances do jogo, mas na hora que for falar da lesão, bota a imagem. Acho que você até botou no vídeo que tá no corte do Leão ali, que mostra o lance, né? Que o Eduardo acabou sendo expulso. Você que tá por aqui, like no vídeo, inscreva-se no canal. 0 para o Cruzeiro, 0 para a Vitória. A partir de agora, Albert. Ô galera, assim, de verdade, eu vou falar o que do jogo, né? A minha opinião sincera é que não tinha a menor condição de ter um jogo. E eu falo por quê? Pro Cruzeiro, era um jogo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro. Pro Vitória, é um jogo que valia ficar fora da zona de rebaixamento, né? Já que o Vitória era a primeira equipe, né, até então ali, fora da zona de rebaixamento, e continua sendo. Tem 11 pontos Vitória, o Vasco tem 10 pontos. Né? E o dia inteiro chovendo lá em Salvador, momentos antes da bola rolar, o galera puxando com rodo, né? Uma situação, uma chuva pesadíssima, e aí atrapalhou e muito o Cruzeiro. Atrapalhou o Vitória também, óbvio, né? A chuva é para os dois lados. Mas eu falo assim, em condições normais de jogo, elenco por elenco, momento por momento, estilo de jogo, eu tenho certeza que o Cruzeiro ia se sobressair muito mais do que a equipe do Vitória, tá? Que em alguns momentos até conseguiu se adaptar melhor aí a esse polo aquático que nós tivemos aí no Barradão, que não tinha a menor condição de jogo. Eu vou falar o que de tática num jogo desse? Não tem como. Nós vamos falar o que de esquema tático, de preparação, de mudança técnica? Não tem. Ali em determinados momentos parecia que era futevôlei, parecia que era futebol de areia, né? Os jogadores levantando a bola, dando um chutão pra frente. Uma situação extremamente complicada. Tivemos a expulsão do Eduardo. E na minha opinião, tá? O Eduardo não teve maldade nenhuma, não teve intenção nenhuma de machucar o Jamerson. Para mim, o maior culpado do que aconteceu ali entre o Eduardo e o Jamerson foi quem autorizou um jogo com uma situação dessa. E poderia ter sido pior, tá? Porque tivemos outros lances que alguns jogadores precisavam fazer ali interceptação no carrinho, que com uma chuva dessa, torna-se perigosíssimo. O Eduardo deu um peixinho ali, não sei se foi no primeiro tempo ou no segundo tempo, que ele saiu deslizando no gramado uns 10 metros. A gente viu que o Eduardo ficou muito mal com o que aconteceu ali, ficou ao lado do Jamerson até ele ser removido, não foi nem pro carrinho maca, já foi de ambulância direto ali, né, acredito que pro hospital. Então toda a sorte do mundo pro Jamerson, tá? Desejamos que não seja grave, que você volte o mais rápido possível. Mas a conta da lesão do jogador do Vitória, pra mim, não tem que colocar no juiz, não tem que colocar no Eduardo, tem que colocar em quem aceita praticar futebol num jogo, num campo desse, com uma condição climática dessa, que não tem a menor condição. 0-0, De Leon, de um jogo ruim, feio, que não teve técnica, que parecia um polo aquático, que prejudicou diretamente os planos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e também, por outro lado, também prejudicou os planos do Vitória. Dito isso, qual que é a análise tática? Nenhuma. Qual que é a análise técnica? Nenhuma. De qualquer forma, parabéns para os jogadores do Cruzeiro, que mesmo com toda essa condição adversa, os caras se doaram, lutaram, se entregaram, tiveram raça, tiveram vontade e fizeram o que poderia ser feito dentro das condições que o gramado e a chuva apresentaram. Agora é aguardar aí essa pausa de um mês para poder voltar com tudo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. No intervalo eu falei bastante sobre essa questão do campo. Eu não vou falar agora nessa análise final, porque já falei, senão vai ser repetitivo. O Diogo também já falou que já. Questões táticas não dá para fazer grande... Não dá para fazer nenhuma análise tática desse jogo, gente. Essa que é a verdade.
Eu tava aqui puto justamente por causa disso. Falei, pô, cara, não dá pra falar nada, nem tática, nem técnica, não dá pra falar quem foi mal ou quem foi bem. Não dá, não teve jogo, gente. A verdade é essa, não teve jogo. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu. Não teve jogo, nós ficamos aqui 90 minutos. Cara, não teve jogo. Não teve jogo. O Cruzeiro mandava a bola pro Vitória, Vitória mandava a bola pro Cruzeiro. Os jogadores tentando ali em campo não se lesionar, não se prejudicar, não se mutilar, essa que é a verdade. E a responsabilidade, cara, da CBF, cara. Responsabilidade total da CBF. O jogador Jamerson lá, que ele tem uma recuperação o mais rápido possível, né? O Eduardo, que ele melhore psicologicamente e emocionalmente, porque o cara fica abalado. Imagina você causar um acidente no trânsito ali e alguém a ter algum prejuízo físico e você saber que foi um erro, assim, uma coisa causada por você. Você fica mal, né? Então, cara, agora é pensar nesses próximos 30 dias. Cruzeiro vai ter um tempo aí de descanso, claro, né? Vai ter um descanso, acho que não vai dar nem uma semana, né, de descanso, né? O Jardim deve dar aí uns 3, 4, 5 dias de descanso pra galera. Depois retomar, treinar, trabalhar, ver se o Cruzeiro vai realmente confirmar o que vem se ventilando aí. O Cruzeiro começou com a possibilidade de 4 jogadores, reduziu para 3. O que está se ventilando agora é que é 2 jogadores, né? Que é um zagueiro, um quarto zagueiro pela esquerda e um ponta pela direita, né? Acredito que a ascensão do Murilo Hickman tenha convencido o Leonardo Jardim de que não precisa de um volante, né? Tem ali o Murilo Hickman, tem o Wallace, ele vai com isso mesmo. Então é o Cruzeiro agora pensar nesse Grêmio, né? Daqui 30 dias e melhorar. E, cara, vida que segue. Mike Costa e Washington Luiz. Acho que inadmissível a gente imaginar que tem jogo numa situação dessa, né? Um campo que não comporta esse volume de chuva nessas condições. Um ponto foi bom demais para o Cruzeiro, dado o contexto, né? E como a coisa foi realizada. Uma pena, né? Porque era um jogo muito importante. E importante para o Cruzeiro, importante para o Vitória. E fica a reflexão, aquilo que eu disse no intervalo e repito. O futebol ele é a coisa mais importante dentro das menos importantes. E aí o que vale mais é a integridade física, a saúde dos envolvidos. E quando você expõe os jogadores a essa situação, porque não adianta dizer, porque o Eduardo poderia ter sido, poderia nada. Foi um lance de jogo, como outros tantos que aconteceram, só que com o Eduardo ocasionou essa lesão gravíssima e pronta recuperação para o jogador do Vitória, para o Janderson. Mas fica essa ideia, né? E essa situação de que um protocolo uma discussão tem que ser feita no âmbito nacional, porque não é porque foi no Barradão, acontece em outros campos. Se o volume de chuva... mas é uma causa natural. Se o volume de chuva está intenso, se for necessário, se preciso for, vai parar, não vai ter o jogo. O jogo passa para outro dia. O que não pode é expor os jogadores a essa situação e temos, para além do aspecto técnico, esquece o lance futebol agora. A gente tem um jogador que está lesionado, não se sabe a gravidade, não se sabe tempo de recuperação, não se sabe nada, né? E para além disso, e aí numa ação super secundária, mas que também envolve o jogo, você tem um clube que brigava pela liderança, um clube que briga na luta contra o rebaixamento, que também sai prejudicado tecnicamente. Então, assim, do jogo, o que dizer é que, na verdade, não deveria se ter futebol nessas condições. E eu, se sou o Eduardo, também chegaria agora e falaria assim, o seguinte, é lamentável, é triste, e que as pessoas pensem e não deixem ter jogo nessa condição também. Então, assim, fica todo mundo muito prejudicado. E para o Cruzeiro, no final das contas, eu acho que tem alguns aspectos positivos. Um Vidalba que jogou bem, um Lucas Silva que termina o jogo de forma intensa, brigando ali no pique, 90 minutos. Os jogadores tiveram um bom comportamento. Fica agora essa espera para que esse período aí de férias e depois de trabalho do Jardim, a gente continue bem e surfando para buscar aí coisas importantes no campeonato. Eu acho que a palavra para resumir tudo que aconteceu hoje é frustração, né? A gente passa 10 dias, o torcedor do Cruzeiro e do Vitória também. O Vitória tá ali na briga contra o rebaixamento, tentando também o seu lugar ao sol aí no campeonato. E aí
chega e vê isso que aconteceu. Já não bastava o não futebol, porque assim, parece futebol, falam que é futebol, mas não tem aquela competitividade do esporte, não é um jogo que é igual para as duas equipes, assim, é igual para as duas equipes, mas não é um jogo que as duas equipes conseguem colocar aquilo que eles trabalharam durante a semana, durante os últimos dias, não conseguem, não tem aquela competitividade que a gente espera. Né? E não é por culpa de um time, não é por culpa do outro, é por culpa de uma situação adversa, de uma situação que não era para acontecer, que segue acontecendo no Brasil. Eu citei o Cruzeiro e Souza do ano passado, que rendeu uma eliminação para o Cruzeiro, mas também rendeu uma lesão para o Japa. Né? O Japa que não conseguiu voltar até hoje por causa dessa lesão. Um jogador importante, jogador jovem, de talento, e que sofreu uma lesão e nunca mais conseguiu jogar. E agora o garoto do jovem jogador também aí, do Vitória, sofre uma lesão grave. E aí, gente, os times tentarem se unir pelo menos uma vez, os jogadores, sabe? Para tentar pedir uma mudança para a CBF, para que não aconteça. Hoje aconteceu o pior, e aí, além da gente não ver o futebol que a gente quer ver, né, um jogo disputado, um jogo pau a pau ali em campo, a gente ainda tem que ver um jogador jovem se machucar, tem que ver jogador do Cruzeiro, do Vitória chorando em campo porque o companheiro de trabalho se machucou. Então, assim, realmente é um jogo frustrante, era um jogo que valia muito pro Cruzeiro, valia muito pro Vitória também. É um jogo que vale liderança de campeonato, né? São pontos que podem fazer diferença lá na frente pro Cruzeiro, uma eventual disputa por título, por Libertadores, para o Vitória, numa eventual disputa contra o rebaixamento, por Sul-Americana. Então, assim, fica realmente a frustração da gente não conseguir se divertir, né? O futebol, como o Washington fala, é a coisa menos importante dentre as importantes, mas também é uma diversão. Eu acho que ninguém se divertiu com esse jogo, né? Na verdade, a gente termina o jogo chateado, triste, pelo que aconteceu com o jogador do Vitória. A gente deseja melhoras para ele, a gente sabe que é uma recuperação complicada, ele não deve nem jogar mais esse ano. Também torcemos aí para que o Eduardo se recupere psicologicamente também, e os outros jogadores, e que eu torço também para que isso sirva para alguma coisa no futebol brasileiro, sabe? Que sirva para os caras repensarem algumas situações, alguns protocolos, a liberação de alguns estádios, porque tem estádio que consegue suportar, o Barradão não consegue. Então, realmente muito frustrante hoje, muito triste, e nada a se comemorar da partida de hoje. E a gente vai aguardar aqui, né, para poder ouvir o que vai falar o Leonardo Jardim, mas eu acredito, tal, Deleon, que ele não vai fugir muito do que a gente tá falando aqui, não. Que realmente impraticável e tal. Acho que vai valorizar esse um ponto conquistado fora de casa, né, com um jogador a menos e com toda essa situação do gramado o que não, e das condições climáticas, o que não tá errado também não, tá? Porque o Cruzeiro tinha tudo a perder. Um jogador expulso, chuva, né? Essa situação toda e ainda assim conseguimos segurar o empate, um ponto fora de casa que, dentro das circunstâncias do jogo, não foi um mau resultado. Se fosse Cruzeiro e Vitória, pau a pau, campo bom, sem chuva, seria um resultado ruim, tá? Eu imagino, porque a Cruzeiro tinha bola para ganhar a Vitória. Mas nas condições que aconteceram ali, não foi o pior de tudo, vamos dizer assim. O Mike encontrou a expressão que eu não consegui encontrar e que eu tava sentindo que... Cara, eu tava me sentindo frustrado, chateado, justamente por causa disso. 10 dias e a gente criou uma expectativa. Cara, os jogadores criaram expectativa, o treinador criou expectativa, né? A diretoria criou expectativa. Aí chega hoje, por causa, né, de incompetência dos órgãos responsáveis, cara, matam a expectativa de todo mundo e a gente não conseguiu se divertir. E nós aqui, galera, na transmissão, a gente se diverte. Você acredita que a gente se diverte? A gente se diverte pra caramba, cara. Os jogadores em campo se divertem, cara. O futebol, ele proporciona isso. Você trabalha divertindo. E hoje, atrapalharam a nossa brincadeira, cara. Atrapalhou a brincadeira dos caras em campo. Atrapalhou a brincadeira do Leonardo Jardim, do esquema tático. Pô, cara, vou fazer isso aqui, no segundo tempo eu vou fazer aquela mexida ali, e vou fazer aquilo lá que eu fiz no treino. E avacalhou tudo, cara. E tá todo mundo frustrado. E eu acho que o Leonardo Jardim vai falar isso na entrevista. Se tiver algum jogador que foi entrevistado, vai falar isso. Porque fica chateado. Aí conseguimos um ponto na circunstância, sim. Mas em situação normal, o Cruzeiro venceria o Vitória hoje no Barradão. Também acho. Tranquilamente, acho. cara. Mas, cara, infelizmente, agora é pensar positivo, né, cara? Beleza, vice-líder e ver a sequência aí. Mas o sentimento é esse. Tiraram a nossa diversão hoje, por isso que a gente tá frustrado. Enquanto o técnico
enquanto o técnico do Cruzeiro não chega, eu tô impressionado, mudando de assunto aqui, com a cara de pau de alguns atleticanos que vieram aparecer no chat aqui, velho. É mesmo? Vocês, sem brincadeira, a cara não queima, não? É sério. Porque até Falar o onde quê, eu... né, cara? Não, eu não vou nem falar de brasileiro e tal, de como é que o Cruzeiro tá e como é que o rival tá, não. Mas eu tô falando sério, gente. Sério mesmo. Vocês pagam ninguém. Não paga ninguém. E o cara quer vir aqui falar o quê, Washington? Tem condição, né? Ah, não, gente. Tem cabimento. Ó, dia 12 hoje, tá? Quinto dia útil venceu. Já tem uns 6 dias, tá, irmão? Foi sexta-feira passada. Sexta-feira passada venceu o quinto dia útil aí. Inclusive, os caras tão putos lá, tá? Porque o Dudu chegou, pá, pagaram o Dudu. E ninguém mais recebeu, não, filho. Fala um negócio com Pelo amor de você. Deus, mano. O cara E não assim, queima. E os torcedores do Atlético tinham que fazer o esforço também para ajudar o time financeiramente no estádio, porque lá na Arena MRV tá com 14 mil torcedores hoje, né? Em estádio para 44 mil pessoas. Rapaz, então, E num clássico. né? e o jogo é 9h30, dá tempo, dependendo de onde esse camarada morar, pra correr pro estádio e ir pra ver se bate pelo menos 20 Ó, mil. Vai tomar prejuízo. O Deivin já foi, gente. Vão pagar. O Júnior Santos, se não for pagar, devolve. O Botafogo já acionou ali. Outra coisa aí que é o seguinte, tá? Os caras. Já vamos voltar a falar do Cruzeiro, mas enfim, né? Os caras ficam, pô, mas nós temos estádio. Vocês viram o nome de quem que tá o estádio, né? Eu não vi, não. Vê lá se o do estádio tá no nome do Atlético ou tá no nome da construtora. Mas sempre foi assim, ué. Ele tava doando terreno, quem não entendeu, né? Vou falar, inclusive falar com você, tá? O lugar ali que tem Arena MRV, bom demais para um supermercado BH. Pô, de frente pra Via Expressa, vai valorizar a região toda ali, Se entendeu? tiver dando errado, a galera não gostou do estádio, não tá Pega indo. aquele galo de prata lá, mete uma raposa montada em cima ué. e tá tudo certo. Mas os caras estão aqui no chat esperando o aporte. Cara, deve ser isso. Eles estão aqui esperando Agora, o aporte. O cara, sabe o que o cabuloseiro colocou aqui, que eu concordo? Ele postou uma imagem assim, ele é muito bom, né? Aliás, um abraço pra ele. Sempre, olha assim, triste. E ele colocou 6.727 dias sem chover na Bahia. Aí o dia que o Cruzeiro pode assumir a liderança. Olha o tempo. Aí ele mostra o tempo. Tipo assim, que realmente parece que ficou muito tempo sem chover. Verdade, velho. Na Bahia, cara. E assim. Não, 11 anos sem o Cruzeiro ser líder do brasileiro e vem uma chuva dessa. Cara. O Igor Coelho falou que comemorando o estádio que nem pagou. Vai por leilão da Caixa. Vamos ver aqui se o nosso querido Leonardo Jardim já apareceu aí para poder falar alguma coisa. Se ainda não, a gente pega aqui as mensagens da galera. Não chegou ainda o Jardim. Tivemos algumas participações aqui da galera mandando a mensagem na nossa Live Pix. Enquanto o atleticano vai dando calote nos outros, nós vamos passando aqui a mensagem da galera que mandou aqui, ó, o CR7 da Shopee. CR7 da Shopee mandou R$12. Fala, Maical, é verdade que o Bolacino seco anda? Hoje é 1-0 cabuloso, gol de bike do craque Lautaro. Claro que susto. Claro que o cara mandou isso com bola rolando, né? O Rafael Pimenta. Rafael Pimenta mandou R$6. Uma vergonha a CBF validar esse jogo, além da desqualificação e falta de critério do juiz na expulsão do Eduardo. Menos um jogo para o Cruzeiro na temporada. Verdade. A última aqui do Luiz, lá de Nova Serrana. Luiz de Nova Serrana mandou R$12. Mesmo com o campo ruim e atrapalhando o jogo, é muito legal ver a CBF escalar um árbitro carioca horrível. Desse que não deixa o jogo rolar. Conte tudo, MSM. Tamo junto. E o Luiz de Nova Serrana, um abraço pra galera de Nova Serrana que tá ligada com a gente aqui no canal Cruzeiro Esportes. E o Jardim vai falar daqui a pouco. Agora eu vou falar com vocês uma coisa, tá? Um mês nós vamos ficar sem futebol. E aí? Um mês Esse será longo. Um mês sem Cruzeiro, Washington, Luiz. Vamos ter que dinamizar, meu Deus do céu, falar muito nas lives, fazer uma programação legal, jogar muito videogame. Vamos fazer o seguinte, fazer um campeonato de FIFA aí, o Deleão vai fazer a análise da parte tática do time que eu vou construir aqui, viu, Deleão? Tal, FIFA aqui da vida. É isso, cara, porque um mês sem futebol vai ser doído. Vamos aguardar. E o bom vai ser viver aí a expectativa do que o Cruzeiro vai trazer de novidades, ver o que o Cruzeiro vai trazer para a sequência da temporada e o que o Jardim imagina. Eu não sei, eu acho que ele vai... Primeiro tem a questão das férias, né? Como o brasileiro vai até dia 21 de dezembro, teve daí umas
os jogadores de férias um tempo e aí depois ele retomar, né? Porque o Brasileirão vai até 21 de dezembro. Então ele deve dar uns dias aí, uns 10 dias talvez, para os jogadores dar uma... Porque tem a questão das férias também, porque tem que dar... Dá uma segurada, né? Ele dá um pouquinho agora, depois vem treina, depois dá aquela soltada no pouquinho, né? Para ir dosando aqueles... É verdade. Mas, de qualquer forma, e ver também como que o Cruzeiro vai trazer esses novos jogadores e como que eles vão se integrar aí no jeito do Jardim, no esquema. Seria espetacular e tá na liderança. Mas nós estamos bem, galera. Eu acho que é importante dizer isso também, que a gente para bem e esse ponto foi muito, muito legal. O Ícaro mandou aqui, é verdade. Fosse em outra época, cara, num jogo desse aí, o Cruzeiro tomava 2 gols, assim, numa bola que chutou da intermediária, desviava E 12 jogos, sabe, assim, 12 de vencibilidade agora? Exatamente. Então, assim, o cenário é muito positivo e muito produtivo, né, para uma sequência do Cruzeiro agora. Vamos lá, pegando a turma do chat aqui, a Adriana tá falando, faz o Pix Frangas. Quem mais aqui, ó? O Diogão transmite o Mundial, tá falando um Reuner, transmitir com... vamos ver. O David Santos falou que esse Bruno... o cara tá um quebra-pau aqui no chat aqui, meu filho. É mesmo? Tá um quebra-pau aqui, a turma... É o Constelado que tá brigando. O pau tá quebrando aqui, velho. Tô até tentando ler algum comentário aqui, mas é só, Tá difícil. é só os caras xingando, velho, um ou outro aqui, o pau tá quebrando. Vamos lá, o Reginaldo falando, louco, o Cruzeiro hoje jogou mal. O Anúbia mandou aqui, ó, partida perfeita pro Aquaman. Verdade. Quem mais aqui ligado com a gente enquanto estamos aguardando a chegada do técnico Leonardo Jardim? Um abraço pro Soca Fofo, lá ele. Por um ato de irresponsabilidade, se fosse a última rodada do Brasileiro, o Cruzeiro teria perdido o título. Opinião do Trader, que mandou aqui uma participação com a gente. O Eli Gamer tá zoando aqui a galera do Atlético. E igual eu falei aqui, o chat já virou quebra-pau. E o Premium falando aqui o seguinte, ó. Precisamos estar como líder na última rodada. E o TVX perguntando, por que o Gabigol não entrou? Cara, não tinha condição nenhuma. Cara, Colocar o cara, arriscar o cara. Não, e detalhe, o Gabigol é jogo no chão, cara. Esse tipo de Ele não ia tem colaborar. Ele não tem porte físico pra ganhar no físico e nem altura pra ganhar jogada aérea. Esquece. Não era jogo pro Gabigol, não. Quem mais aqui com a gente, ó? Enquanto vão aguardando a chegada do Leonardo Jardim. Se fosse Palmeiras ou Flamengo, o jogo seria adiado? Sim. Eu acho que a insanidade da galera que coordena é a mesma, cara. E aí tem outros interesses que eles sempre esperam antes de parar um jogo desse, sabe? Tem muita mobilização, tem muita questão. Então, não sei se seria por isso. E o maior problema, cara, são os patrocinadores, são os investidores do evento que tem grade. Tem a maldita da grade, né, cara, que pra nós é muito simples cancelar. Pra todo mundo é muito simples cancelar. Né? Mas pro dono, tem uma pessoa, tem uma empresa que pagou pelos direitos do jogo e não foi barato. E ele é a única pessoa que talvez não queira que o jogo seja adiado, porque ela vive de grade, né? O horário de hoje, se ele não teve o jogo, amanhã é um outro horário, o horário não é o mesmo. Pra nós, o jogo de hoje fosse adiado pra amanhã, é o mesmo jogo. Pra eles não, então assim, eu entendo... Impactos. São impactos, mas deveria ter sido, sim, adiado o jogo, tá? É muito raro, assim, eu não lembro, assim, de cabeça, assim, um jogo adiado no Brasil. Teve agora... Muito raro, né? Aqui no Mineiro teve. Lá em Betim, inclusive, assim, não tinha menor condições, mas aí não foi nem tanto, tinha muita chuva, mas teve um outro elemento, foi a luz, né? Teve o do Bragantino. Aí acabou e o jogo foi no dia seguinte, às 10 da manhã. Teve um jogo do Bragantino também, que foi agora, recentemente, cara, foi no Paulista ou no Brasileiro? Eu tô tentando lembrar, teve um jogo agora, cara, nível nacional, que foi... Que teve isso, né? Teve. Ô, gente, teve um jogo da base que eu fiz, que assim, o raio, assim, que caiu de raio, assim, para os caras parar o jogo, tipo, 20 minutos, foi um sufoco. Então, assim... Meu amigo, Washington Luiz, você que tá ligado com a gente na Cruzeiro Esportes, vamos parar aqui um pouquinho pra gente ouvir o técnico do Cruzeiro
o Leonardo Jardim. Vou pedir para você que está ligado com a gente para deixar aquele joinha, aquele like, aproveitar para se inscrever no canal Cruzeiro Esportes. Vamos ouvir o Leonardo Jardim. Eu sempre te pergunto sobre parte tática, primeiro tempo, segundo tempo, se você gostou, se você não gostou, Mas é inevitável a gente falar da chuva, né? E do campo, né? Na verdade, a chuva não tem culpa nenhuma disso, né? O campo que foi castigado por conta da chuva e a arbitragem começou o jogo sem ainda nem segurar um pouquinho, porque, por exemplo, agora parou de chover, né? Aqui em Salvador parou de chover e acho que prejudicou as duas equipes, né? Eu queria que você falasse um pouco também dessa situação. Boa noite, obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que hoje não existia futebol, hoje existia uma luta com bola. Uma luta com bola em que 22 jogadores andavam ali a chutar para a frente e não conseguiam fazer 3 passos seguidos, duelos, segundas bolas. Foi isso que aconteceu. E depois aconteceu, mais uma vez, na minha opinião, um vermelho muito mal analisado, porque o meu jogador vai no lance com a perna para cortar a bola, chega tarde, amarelo justificado, mas ele toca com o joelho na perna do outro. Foi um acidente de trabalho. O árbitro ajuizou muito bem, mas depois veio a lesão, foi lá de um cartão vermelho. Acho que o futebol não pode ser assim, não é? A ver que estava lesionado de um cartão vermelho. Não, a ação é que tem que ser castigada, a ação. E a ação foi uma ação, para mim, de cartão amarelo. Com menos um jogador, pronto, as coisas tornaram-se mais difíceis. Lutamos. Eu dei os parabéns aos jogadores. Eu disse, meus amigos, fora de casa, com o campo nestas condições, com menos um jogador, mais de 50 minutos, eu só tenho que vos dar parabéns, porque vocês honraram a camisola do Cruzeiro, lutaram. Claro que tive que prescindir de uns jogadores em prol de outros, com outra atitude, com mais jogo aéreo, mais capacidade de luta, mas eu acho que eles estão de parabéns por aquilo que acabaram por fazer. Infelizmente não tivemos um bom campo e não sei se o árbitro tinha condições de cancelar o jogo. Drenagem péssima do campo, o campo todo empapado. E claro, a seguir, o quarto Eduardo fez uma falta e o outro rapaz partiu a perna. Não, quando a gente joga num campo destes, ainda bem que só houve um que partiu a perna, podia haver 2 ou 3, porque contactos ia haver muitos, não era faltas, era contactos, e podia haver outras lesões, graças a Deus não houve. Eu fico com pena do rapaz e mando a minha solidariedade para o rapaz pela lesão que teve. Professor, mister aqui. Você falou aí deixou sua solidariedade ao Jamerson. Eu vi que na hora ali você entrou no campo, conversou com o Eduardo. Queria que você falasse pra gente o que é que você conversou com o Eduardo naquele momento. O que foi que o Eduardo te disse quando você entrou no campo para saber a situação? O Eduardo disse-me que chegou tarde no tackle e toca no adversário, mas é com o joelho que vai em baixo. E ele disse, mestre, eu não dei uma porrada nele. Foi um contacto que ele bateu no meu joelho, que eu vinha com o joelho em baixo, tocou-me, uma falta normal. Foi o que ele me disse e disse, não fiques preocupado, que eu sei, Eduardo, tu não és maldoso, o Eduardo não é um jogador que na sua carreira tem situações de agressão. Foi um acidente de trabalho. Foi simplesmente isso que eu falei com ele, para confortá-lo, mas com certeza que isso condiciona o jogo, porque nestas condições com 11 já é difícil, quanto mais com 10. Professor aqui, Tomás Machado. Falar sobre o jogo é até complicado, que pareceu um polo aquático, é até ruim de falar. Mas eu queria que você falasse um pouco, quando você chegou ao Cruzeiro, você imaginava que quando chegasse no meio do ano agora, você estaria com esse tanto de ponto, brigando para ser campeão? Ou você imaginava que demoraria mais para chegar no nível que você colocou o Cruzeiro hoje, deixando o torcedor muito satisfeito? Você está a fazer essa pergunta, foi uma das questões que a gente fala sempre no fim do jogo, e eu falei para a nossa classificação hoje reflete aquilo que temos feito. A nossa atitude, o nosso compromisso com o clube, a nossa seriedade, a nossa qualidade em termos de elenco. E com certeza que os grandes responsáveis, estes que jogam, que lutam, que trabalham, estão de parabéns por esta primeira etapa.
Com certeza que eles surpreenderam muita gente, não é? Calaram muita gente, mas não está nada feito. Não é por isso que passamos a ser candidatos ao título. Eu disse que candidatos, temos equipas que se prepararam, com efetivos mais longos, com história. Eu disse isso na primeira vez que falei, que havia 2 ou 3 equipas que tinham-se preparado para esta candidatura. Nós vamos brigar, como eu já disse, todos os jogos. Vamos todos os jogos e vamos tentar colocar a equipa sempre em primeiro lugar, com o objetivo de cada jogo, cada adversário tentar o vencer e conquistar os pontos. Ô Jardim, até pegando essa pausa a partir de agora, a gente vai ficar muito tempo aí sem se falar, né? O que é o pedido seu para esse grupo e o que você pensa desse primeiro momento de férias, a atuação no mercado? Você chega nessa parada muito satisfeito com o que tem hoje e precisando de um pouco mais ali para ter um elenco mais completo, mais pronto para o que virá depois dessa pausa com o Campeonato Brasileiro e também com a Copa do Brasil? Pronto, em primeiro lugar, esta paragem é quase obrigatória, não é? Não é nós que queremos dar uma paragem, é uma paragem em termos de contrato de trabalho. Os jogadores precisam ter férias e se o campeonato acaba a 21 no ano, eles têm que ter férias em algum momento. E acho que todas as equipas vão ter que parar. Depois disso, eles para aproveitarem bem com as famílias, que aproveitem o momento de descanso. Com certeza levam todos um plano para fazer em casa, um plano mais físico, que eles, eu acredito que vão cumprir, e depois voltaremos no dia 27 para dar continuidade aos trabalhos e estar com a mesma ambição que tivemos até o presente, sempre respeitando e trabalhando no máximo. Em relação ao plantel, eu já vos disse, este plantel conseguiu um primeiro semestre muito positivo. Hoje em dia não é fácil trazer jogadores de qualidade melhor do que a nossa para o Cruzeiro, mas com certeza que estamos a ver alguns jogadores para algumas posições que a gente possa precisar de algum equilíbrio, porque graças a Deus não tivemos lesões graves, não tivemos problemas, mas tivermos, também temos que ter um ou outro jogador para equilibrar o plantel, mas a base do grupo, a base destes jogadores está aqui. Com certeza que o clube não vai querer cometer o erro do passado de alterar muitas coisas na janela, porque eu pessoalmente estou satisfeito com esta base que temos aqui. Jardim, Luiz do Central da Toca, eu já queria te fazer 2 em uma. Primeira, como que você vai aproveitar suas férias, né? Você vai para Portugal com a família e vai acompanhar de lá essas movimentações do Cruzeiro, que não vai parar, obviamente, nos bastidores aí durante as férias. Eu queria que você falasse qual que vai ser a sua participação nesse período e depois também comentar sobre a chegada do Joaquim, né? Que vai comandar agora o departamento de scout do Cruzeiro. Queria que você falasse sobre esse profissional, se foi uma indicação sua, e falar sobre o trabalho dele. Obrigado. Bem, em relação à última questão, o scouting era uma situação que nós estávamos a trabalhar, o nosso gabinete de scouting, nós estávamos no mercado à procura de um chefe de scouting para trabalhar com os outros scoutings que já tem na Toca, e tínhamos alguns nomes e acabou por existir uma decisão sobre o Joaquim. Na minha opinião, acho que o clube está bem servido de um profissional sério e um profissional que também tem alguma história já, não aparece de paraquedas. Em relação à segunda questão, eu vou dividir as férias um pouco em Portugal, um pouco no Mónaco, principalmente para estar com os meus pais. Uma das coisas que me deixa às vezes querer voltar para perto dos meus pais eu ando tantos anos longe e todos estes períodos e tenho que estar com os meus pais, vou estar com eles, também vou estar com o meu filho, vou estar com algumas pessoas amigas. É essa energia que eu preciso para no dia 27 voltar em força para o meu trabalho. Mister, eu queria te perguntar sobre até essa Vitória Cup, né, que o Cruzeiro vai fazer. É um torneio amistoso com 2 times argentinos.
acho que também tem uma visão sua, né? Que é importante. Aquela frase sua do Mineirão um tempo atrás, que jogo, o atleta fica ali concentrado, né? Querendo vencer, independentemente se é amistoso, se é partida de brasileiro. O quanto que isso é importante para voltar com a corda toda, né? Para voltar firme aí no Campeonato Brasileiro após essa parada. Com certeza que o nosso planeamento não iniciou-se hoje, já sabemos desta paragem desde que eu cheguei cá e nós, clube, organizamos desta forma, porque eu acho em termos técnicos que é importante fazer jogos competitivos. Depois de uma semana de trabalho vamos voltar no dia 27, vamos fazer uma semana de trabalho, depois vamos ter os encontros, vamos ter a possibilidade de rodar o efetivo, vamos ter a possibilidade de dar minutagem a toda a gente, de forma a seguir a preparar outra vez a malta para mais uma série forte de jogos e competitiva, de uma forma sempre profissional, que é a nossa forma de abordar as diferentes situações. Obrigado a todos. Então tá aí, pessoal, coletiva do técnico Leonardo Jardim. Bom, foi bem direto ali, né? Bem sincero em relação às situações do jogo, né? Especialmente o que aconteceu ali com o gramado. Mas a análise aí é papo para Diego de Leon sobre tudo que foi dito pelo técnico Leonardo Jardim na sua coletiva. É isso aí. E, cara, interessante, né? Que as duas primeiras perguntas foi mais ou menos a mesma coisa que nós falamos aqui. Você cara, viu? não dá pra falar nada de tática, não dá pra falar nada de técnica. Sim. Cara, e o Leonardo Jardim falou o seguinte, cara, o que houve ali, cara, não foi um futebol, não foi um jogo de futebol. Houve uma luta com bola. Definiu bem. Cara, não dá pra chamar de futebol aqui. Não foi futebol, gente. Não teve futebol. E tá todo mundo frustrado. Todo mundo frustrado. Tirou a nossa diversão hoje. Todo mundo criou uma expectativa de um jogo. Os jogadores, o Leonardo Jardim, todo mundo. E todo mundo ficou chateado. E as duas primeiras perguntas do repórter, cara, não vou te perguntar nada. Eu normalmente, acho que foi até o Pancieri fez a primeira pergunta. Eu normalmente falo, venho aqui perguntar sobre tática, sobre técnica. Mas hoje, infelizmente, não tem como. Não tem como. Fez a pergunta lá. E a segunda pergunta foi sobre a expulsão do Eduardo. E ele muito bem, cara, explicou, cara, foi um acidente de trabalho, foi um carrinho, o Eduardo dá o carrinho e o Eduardo explicando pra ele, né, que o joelho dele, ele toca na bola com a perna, Foi o que a gente viu, cara. mas o joelho acabou pegando no tornozelo e o tornozelo preso na grama, e acabou acontecendo um acidente ali. E aí começaram as perguntas sobre o futuro, né? Aí foi perguntado pro Leonardo Jardim sobre a sequência do campeonato, e aí eu achei interessante e já grifei aqui. Ou seja, o Cruzeiro vai ficar 15 dias parado, né? Hoje é dia 12, dia 27. 15 dias, tá, Washington? Você perguntou? O Cruzeiro volta, o Cruzeiro, então, a partir de agora, os jogadores estão de férias e retornam à Toca da Raposa no dia 27 para retomada dos treinos, ou seja, são 15 dias de férias. E o restante das férias vai ser no Natal e Ano Novo, né? E aí retoma ali, volta ele pro dia 4, dia 6, mais ou menos. Então, já é uma informação já importante dada nessa entrevista pro Leonardo Jardim. Foi perguntar também sobre a pontuação, se ele imaginava em tão pouco tempo ele ter a pontuação que ele tem e ele está brigando na parte de cima como o Cruzeiro está brigando. E o Leonardo Jardim, desde quando ele chegou aqui, ele sempre falou sobre projeto, ele sempre falou sobre ter paciência, sobre ter processo. Mas ele falou que, cara, mérito total dos atletas. Porque eles compraram a ideia rapidamente. E como eles compraram a ideia rapidamente e se entregaram rapidamente, o Cruzeiro conseguiu fazer essa pontuação. Mas não era a expectativa de Leonardo Jardim, assim, olhando todo aquele trabalho que ele tinha que fazer quando ele chegou e analisou, parte física quem? Um elenco, assim, torto, né? Um elenco curto, situações nos bastidores. Ele não imaginava que iria solucionar tão rápido e ter um resultado tão rápido. Só foi possível porque os jogadores compraram a ideia. E aí, Leonardo Jardim, sabe por que os jogadores compraram a ideia? Esse dia eu estava vendo uma entrevista do Felipe Melo. Ele falando, eu acho que ele foi num podcast aí, tem esse corte aí, e falando sobre treinador traíra, né? E ele fala, ele falou que o Mano Menezes, um dia no jogo, né?
tava rolando o jogo. Aí no final do jogo, Felipe Melo tava vindo de uma lesão. O treinador chegou, o Mano Menezes chegou no Felipe Melo e falou assim, ó, tá vendo? Aquela camisa ali, aquela vaga ali de zagueiro, é sua. Tipo assim, tentando motivar ele, mas com papo de traíra. O jogador fala que isso é papo de traíra. Ele olhou pro Mano Menezes e falou, sei. E falou que só jogou mais um jogo com o Mano Menezes, que nunca foi titular com o Mano Menezes, cara. Que é o que a gente fala, cara. O jeito do Jardim honesto de trabalhar e ser papo reto, né? Estabelecer critério e não fazer sacanagem. Gente, porque isso rola muito, cara. O treinador fala que, ó, o Mike e o Diogo disputando a mesma posição. Ele chega a dar uma ideia no Mike, pro Diogo ele dá outra ideia. Na cabeça do treinador, ele tá motivando, ele tá fazendo os jogadores desempenhar mais. Só que os jogadores, eles se conversam. Eles têm amigos em comum dentro do elenco. E ali sai, e daqui a pouco o cara perde o elenco. Então, o Jardim, os jogadores só têm atitude, só se empenham e se entregaram ao máximo à ideia que você propôs, porque você é honesto, porque você é sincero, porque você é transparente, porque você comprou a briga deles, principalmente nos bastidores. A queda de braço que tinha do elenco com o Alexandre Matos, você comprou a briga dos jogadores, você comprou a ideia dos jogadores, e os jogadores ficaram mais fortalecidos, e você saiu mais fortalecido, e quem ganhou com isso foi a instituição Cruzeiro, que mesmo ninguém esperando, o Cruzeiro tá aí. Mesma pontuação do Flamengo, tá certo? Com um jogo a mais, mas brigando por título. E foi feita mais uma pergunta também que eu achei também bastante interessante, foi sobre as férias do Leonardo Jardim. Cara, e Leonardo Jardim, o que você vai fazer nesses 15 dias de férias? Ele falou que vai voltar a Mônaco, ou seja, ele tem parente em Mônaco, né? Ele vai em Portugal, ele vai a Mônaco, que ele vai visitar os pais dele e os filhos dele, ou filho dele, não tô me lembrando. Interessante, né, cara? Que ele foi trabalhar em Mônaco e, de alguma forma, alguém dos parentes dele ficou morando lá. E diga-se de passagem, né, cara? Mônaco é muito bonito, né? Pelo menos assim. Sim, bonitinho. A gente vê assim nas... É um principado. Eu vejo muito pela Fórmula 1, né? Cara, muito bonito. Ou seja, talvez o filho do Leonardo Jardim viu e falou assim, o quê? Vou voltar pra Portugal não, filho. Vou ficar quietinho aqui mesmo. Tranquilo. Então não tem muito o que falar dessa entrevista, não. Desse polo aquático, o Cruzeiro volta com um ponto, né? Um ponto importante, pelo menos não perdeu, manteve-se a invencibilidade, ninguém se lesionou, né? Agora é 15 dias de férias, voltamos dia 27, né? E a gente aqui na Cruzeiro Esporte também vamos entrar de férias também. Opa, nós não vamos entrar de férias, né, galera? Nós vamos estar aqui firme e forte, continua com a gente aí. E é isso, galera. Mike Costa e o Washington Luiz pra gente ir caminhando pra fechar. Pra dizer o seguinte, né, galera? Vamos lá, seguir com o Cruzeiro. O Cruzeiro tá bem. Vamos seguir firmes aí. Muita coisa ainda da Cruzeiro Esporte. Fique atento aí. Nós vamos falar muito sobre esse período, ideias, expectativas. E vamos zoar também. Vai ser muita coisa legal. E agora, por enquanto, é torcer para que os jogadores continuem nesse plano bem elaborado aí pelo Jardim. A gente consiga voltar muito bem para a sequência do campeonato. Agora o jogo do Vitória ficou para trás, né? Ficou para trás para os jogadores, ficou para trás para o Jardim, todo mundo de férias. A gente segue trabalhando, mas também pensando no futuro. Vamos ver quem chega para o Cruzeiro para reforçar o time. Vamos ver também como é que vai ser esse trabalho após essa parada. Eu acho que a parada é importante também. É direito trabalhista, mas também os jogadores vão conseguir descansar. Os nossos adversários vão continuar jogando, né? O Super Mundial contra adversários de altíssimo nível. Então talvez isso pese favoravelmente ao Cruzeiro, que só tem Copa do Brasil e Brasileirão para disputar. Então a gente fica nessa expectativa. Os jogos voltam daqui a um mês. O Cruzeiro deve jogar no dia 12 ou 13 de julho, contra o Grêmio. E aí a gente fica nessa expectativa. Antes disso tem amistoso lá em Vitória. O Cruzeiro vai pegar 2 times argentinos. Vai ser jogo complicado, com certeza. Jogo intenso. Então a gente fica esperando para, quem sabe, o Cruzeiro continuar após essa parada, essa bela campanha que vem fazendo. E tem a Copa do Brasil, né? O Cruzeiro gosta de jogar a Copa do Brasil, já tem adversário definido, foi um bom adversário. Então eu espero que o Cruzeiro contrate bem, haja bem nessa janela e que o time esteja ainda mais forte para a segunda metade do ano. Deixa eu ver se nós tivemos mais alguma participação aqui na nossa Live Pix. Teve só o cara aqui que é zoando, é pau lavado, mandando aqui que é impossível opinar sobre esse jogo, porque a CBF é uma vergonha e o Gabigol não entrou. Para quem estava perguntando, é porque o Gabigol não entrou, Dalion? É porque, segundo informações, é que ele não sabe nadar.
Por isso que o Gabigol acabou não entrando no jogo. Agora é uma situação, né, que o Cruzeiro vai ter um bom período aí sem jogos, né? O De Leon trouxe a informação aí pra gente. São 15 dias sem jogo do Cruzeiro, que só retorna a campo no dia 27. E aí vamos sentir uma sem falta. treinos, né? Retorna aos treinos. Sem treinos. E vamos sentir aquela falta, né, do Cruzeiro. Não entendi uma doideira aqui não, mano. Postei o bagulho aqui, o bagulho postou, mas não tá aparecendo no meu Insta. Ah, não postou não. Não postou não. Alguns dias sem jogos, férias. E normalmente jogador não tem férias no meio do ano, não tem? Não tem, não. É sempre no final do ano. Será que vai dividir 15 agora? Isso, porque o campeonato, por causa desse Super Mundial, que acrescentou um mês de calendário aí, né, em alguns clubes, o Brasileirão vai até o dia 21 de dezembro. Normalmente acaba ali dia 8, né? Então aí não tem tempo pra ter um mês de férias, porque o estadual já deve voltar 15. Isso. Se bobear, os caras até preferem. Tá? Mas eu queria ver como é que vai ser com os caras do Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense que estão lá, né? Eles vão ter que se virar aí. Ah, irmão, aí o cara vai ter que assinar um documento aqui, ó. É um anexo. Falando o seguinte. Tô vendendo as minhas férias. Mas aí o cara, irmão, o cara chega na final dos negócios lá, tá disputando coisa grande, como é que... Não. Tem alguém me esperando. Hã? Só vou aí, tem alguém me esperando. Então dá suas considerações finais aí, Washingtonzão, por gentileza. Você já fez? Sim, foi o primeiro. Já chegou? Já chegou. Tamo junto, Washington. Dá o tchau. Dá um tchau aí. Galera, tchau. Bom descanso aí, meu querido. E aqui, você não viu que ele falou assim, ó, o Uber tá me esperando. Ele falou, tem alguém me esperando. É aquela história, né? Hoje é dia 12. É aquela história. A única pessoa que vai se fuder aqui sou eu. Não, galera. Vou desligar essa live, vou tomar um banho gelado, vou colocar uma calça de moletom, uma meia, uma blusa de frio e vou dormir triste sozinho. É isso que vai acontecer. Aqui, você vai dormir triste sozinho se você quiser, porque o De Leon tá aqui também na mesma situação. Vocês podem dormir juntos. Ajuda isso. Ajuda aí, filho. Amizade, né? Ué. Inclusive, você não perguntou pro Washington o tal do Lulu, né? O que é Lulu do Washington? Não sei, não. O cara mandou os superchats falando que você tinha apelido de Lulu e que vocês nadavam pelado na represa. Tô sabendo nada disso, não. Não vou esquecer disso, não. Vamos lembrar para as próximas lives aí, que eu quero saber dessa história. Alguma consideração final dos senhores aí ou é só conversa fiada mesmo? Só conversa fiada. Galera, pô, a nossa parte aqui a gente fez, né? Tentamos de todas as formas aí animar e tal. E hoje nós até zoamos menos, né? Do que a gente fez naquele último jogo lá que não valia bosta nenhuma. Durante o jogo, sim, né? Porque foi tenso, mas eu acho que a primeira meia hora de live a gente zoou, assim, acima do tom até. Rádio. Foi nível rádio. Um cara de pilantra, viu, Washington? Você vai aprontar, né, ô safado? Foi nível Tamo junto, meu querido Mike Costa. Um abraço pra Marcilene. Tá feliz dos namorados aí pra Marcilene e pro Mike. Fiquei sabendo que esse final de semana aí vai ser diferencial, tá, Deleon? Estamos com um chalé alugado lá na Serra do Cipó. Ah, que inveja. Estou levando 3 garrafas de vinho importado. Tá? Um francês, um italiano e um português. E vamos aproveitar aí esse fim de semana dos namorados, né? Matar a saudade um pouquinho. Eu queria ir pra um chalé também, viu, Deleon? Você não. Mas eu queria. Vira pra mim, fala pra queria ir num chalézinho, eu queria no. Mas vou dormir. É a vida. Você pode ir no chalézinho aqui em BH. Hã? Você pode ir no chalézinho contra o Gabigol lá. Você sabe que no Renecar hoje tá tendo pagode dos solteiros, né? Aí, você tá reclamando demais, tá perdendo a oportunidade. Na última vez que eu fui lá, roubaram meu retrovisor do meu carro. O retrovisor? Os dois, mano, você acredita? Meu Deus. Mano, eu saí bêbado que nem uma égua. Saiu sem ver. Não, aí eu entrei no carro. Mentira, tava bêbado que não é égua, não. Eu entrei no carro. Aí o carro escuro de noite, né? Aí eu fui botar a ré assim pra manobrar. E eu tô, gente, mas tá escuro aqui, mano. Aí eu olhei pro retrovisor, falei, tô chegando porra nenhuma. Eu abri, baixei os vidros, cadê os retrovisores do carro? Aí o cara já o cara roubou meus 2 retrovisores do carro, mano. E quando eu fui lá na Pedro II, lá numa loja que tinha retrovisor de áudio, toca não sei o que lá, o filho da puta do cara que me vendeu ainda tirou na minha cara e falou assim: você sabe que a probabilidade desse retrovisor que eu tô comprando é o seu mesmo? É alta, né? E quanto você pagou no retrovisor? Ah, caro, irmão. O retrovisor desse carro é caro pra caralho, velho. Esse carro aí, qualquer coisa é caro, meu filho. Segundinha do Acato saiu caro. Eu ia falar isso. Fica em casa, Diogo, fica em casa, não vai não. O cara foi ali e vendeu os seus retrovisores por 400 conto, o cara te revendeu por 800. E é isso aí. Alguma consideração aí? Não, vamos. Galera, pode ir lá. Não, é isso mesmo. Só dá um tchau pra galera aí. Amanhã temos live, então apareçam aí. Do Cruzeiro. Obrigado aí demais pelo carinho da audiência. Quem teve sempre, quem tava ligado com a Cruzeiro Esportes, quem deixou o like, quem se inscreveu no canal, quem também
ativou as notificações. Feliz restinho de Dia dos Namorados aí pra quem ama e feliz restinho de depressão pra quem não ama e não é amado e tá nessa situação aí que eu e o Deleon nos encontramos. Galera aqui, ó. Tamo junto, meu povo. 9h52. De agora até o restinho do Dia dos Namorados, chibiu, galera. Não tenta mais nada. O que é chibiu? Que chibiu que é esse que você tá? Chibiu, pô. Que chibiu? Olha, o que é chibiu? Fala qual que é o chibiu. Chibiu, pô. Fecha a live, pelo amor de Deus. Jesus, amado. Chibiu. Tchau. Te amo, Marcilene. Ah, é, né? Chega em casa, vou mandar foto lá, de boa, deitadinho. Mandar foto do quê? Eu em casa, ué. Ah, bom. Chibiu, tá, galera? Não tenta mais nada. Não tenta comprar presente.